Na organização, você acha que as suas atitudes elas têm ajudado a ampliar a ampla propagação? Ou será que as suas atitudes elas têm empacado a ampla propagação? O Kosen-Rufo. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse aqui é o canal Budismo Descomplicado. Eu sou o Diego e como eu sempre falo sobre a borda rosa nos vídeos é porque esse vídeo aqui vai falar sobre liderança e organização, que é para ajudar quem está na organização, quem tem cargo de liderança ou quem está participando assiduamente, pode ter certeza que tem no mínimo um papel ali de protagonista no crescimento, o que a gente fala de Kosen-Rufo, que é a ampla propagação, o crescimento do conhecimento das pessoas sobre o budismo Nichiren, inclusive através das comunidades da Soka Gakkai que estão por todas as cidades no Brasil e no mundo. E se não tem, de repente é você que vai ser a próxima pessoa a fazer chegar nessa localidade que ainda está começando. Faz sentido para você? Olha só, eu tô fazendo esse vídeo aqui porque eu lembrei de um diálogo que eu tive recentemente que me fez lembrar de um episódio onde eu fiquei meio assim, sabe? Aconteceu um negócio e aí eu fiz exatamente essa pergunta. Peraí, a pessoa está me falando tal coisa. Será que eu estou ajudando ou eu estou empacando o Kosen-Rufo? Será que a pessoa que criticou, ela está fazendo muito mais para ampliar a ampla propagação? Ou será que às vezes ela está só barrando mais atitudes para que o Kosen-Rufo aconteça? E essa é a pergunta que nós temos que fazer o tempo todo para que a gente possa medir, mensurar o quanto realmente eu estou fazendo, às vezes, uma coisa muito de olhos fechados, né? Uma coisa assim de tapar os olhos mesmo, ou será que eu estou fazendo realmente, eu estou agindo e a ampla propagação ela está acontecendo. Nós somos protagonistas, nós somos peças fundamentais para que isso seja um ponto diferencial. Ou você está fazendo a organização e o budismo crescer, ou você está fazendo o budismo se estagnar, tá bom? Então até fiz um outro vídeo aqui, né? Tem gente que, né, uma certa diferença. Tem os budistas, tem os gakkaístas e tem os ikedistas. E nessa mescla aí, justamente, algumas mentalidades, algumas percepções faz com que a pessoa ela haja de uma maneira que o budismo, de fato, a ampla propagação, ela não se dê, não aconteça, tá? E esse vídeo aqui é pra gente abrir um pouco mais os olhos quanto a isso, tá bom? Olha só, bom, se você participa da organização Soka Gakkai, então eu fiz até um vídeo aqui falando, né, que o budismo, ele precisa da Soka Gakkai, porque foi através da organização de budistas leigos que na década de 50 o budismo ele ampliou para o Japão inteiro, que já estava lá, mas em menos de 10 anos, em 7 anos, chegaram a ter mais de 750 mil pessoas praticando, mais de 1 milhão de pessoas, né, praticando em 10 anos, porque a gente fez a ampla propagação. Em 1960, Daisaku Ikeda, o presidente intitulado ali, o terceiro presidente dessa organização, através inclusive de um desejo do mestre dele, Josei Toda, ele decidiu inclusive ampliar para o mundo inteiro, onde ele veio para o Brasil inclusive, e além dos Estados Unidos e Canadá, o Brasil foi o primeiro lugar onde teve um distrito, ou seja, 3 comunidades fora do Japão. E hoje estamos em mais de 192 países e territórios. Olha só, essa ampla propagação ela aconteceu por causa do budismo leigo, ou seja, pessoas do dia a dia que em comunidades, nos bairros e nas cidades, foram se organizando e apresentando o budismo para mais pessoas. Só que, logicamente, temos a organização, temos algumas regras, algumas hierarquias, alguns protocolos, algumas burocracias, só que algumas pessoas elas se deixam levar demais pela burocracia, pelos protocolos, onde esse cargo ele fica engessado, essa responsabilidade que a pessoa ela recebe fica engessado como se fosse um cargo de uma empresa. E não é assim, né? É uma responsabilidade, é um senso de missão que a gente tem que agarrar isso. E se você não agarrar com essa energia, com essa força, com essa vontade, você vai se ater somente à parte burocrática e você vai fazer com que a organização ela simplesmente não cresça. Você vai virar um gerente de algumas coisas padrões ali. Ah, tem que manter algumas reuniões, tem que fazer tal coisa.
Só que é aquilo, né? Não traz mais pessoas, não traz realmente criatividade para as reuniões e simplesmente as pessoas elas vão ficando cada vez mais chateadas, elas vão se frustrando, né, com o monotonismo e elas vão deixando a prática. Onde inclusive nessa parte que vai ficando muito monótona, como o administrativo fica muito mais evidente, algumas pessoas, né, criam ali realmente situações onde aquilo vira mais do que a prática budista e aí justamente cria uma relação de repulsa e muita gente larga a organização. E não é o objetivo, né? É fazer isso funcionar para que realmente a ampla propagação ela funcione, né? Ela seja efetiva, não é verdade? Então olha só, para que essa organização ela cresça, ela precisa de pessoas. Pessoas que, se for daquele jeito que eu falei, podem estar ali numa vibe ruim, ou então pessoas que, se entender o propósito, tiver na missão, elas vão fazer acontecer. Então, para que a gente possa entender que tudo isso vai acontecer, eu tenho que entender que para o crescimento da organização, eu preciso fazer com que 3 pontos eles estejam extremamente afiados. Os 3 pontos são prioridades, dinamismo e treinamento, tá? Se eu não tenho esses 3 pontos afiados, eu vou criar 3 problemas, tá? O dinamismo, a prioridade, na verdade, vai virar atitudes burocráticas, como eu falei, tá? O dinamismo, na verdade, vai virar falta de missão, ou seja, só aquela manutenção nas coxas, tá? E a falta de treinamento vai virar a falta de conhecimento, vai virar a falta de atitude, vai virar a falta do dinamismo, inclusive, né? Ou seja, é quase que um tripé também, né? Onde um puxa o outro ali, né? Quanto mais treinamento eu der, mais conhecimento eu der para as pessoas que estão ali se responsabilizando e de repente já até tem cargo, né, nomeado ali para realmente essa responsabilidade ajudar, quanto mais eu dou essa informação, ensino passo a passo, né, dou a mão ali, vamos fazendo, mas eu consigo criar o dinamismo, porque esse dinamismo ele gera uma disciplina, uma programação e mais uma antecipação. A coisa flui muito mais rápido e que justamente vai funcionar porque nessa disciplina vai dar prioridades. Como que eu entendo quais são as prioridades? Eu trouxe aqui uma reflexão que até comentei por cima já em outro vídeo, mas é um conceito que até é aplicado bastante em todas as outras áreas aí, muitas empresas veem também, que é o conceito chamado Lei de Pareto ou inclusive 80-20. Até na organização, para algumas coisas a galera já usou esse conceito, né? Já falou, não sei se você já conhece, mas o conceito 80-20, ele fala o seguinte, de 100%, 80% do resultado vai acontecer por causa de 20% das pessoas ou das atitudes, tá? Então, ele é meio que uma lei, uma norma, assim, é muito natural isso. Sempre 80% dos resultados vão vir de 20% das pessoas, tá? Inclusive, 20% das pessoas vão ser responsáveis por esses 80% de resultados. Da mesma forma, 80% de pessoas, né, desse grupo, vão ter menos atitudes e vão ser responsáveis por 20% dos resultados. Está errado? Não, é uma constatação, tá? Então, vão existir pessoas mais engajadas, vão existir pessoas menos engajadas. As mais engajadas devem ser, principalmente, os líderes. Se eu não tenho os líderes engajados, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer com que a minha liderança ela não crie a ampla propagação. Ela vai empacar o Kosen-Rufo, tá? Então, se você é um líder que não está desempenhando tudo, talvez seja por falta de treinamento, talvez seja por falta de dinamismo, talvez seja por falta de prioridades. Você, de repente, nem tenha... Tem gente que tá até meio perdido porque falta treinamento e falta ali realmente noção, tá? Não é culpa de ninguém, é culpa o quê? De abrir nossos olhos e a gente poder criar essas atitudes, tá? Quando a gente cria isso, a gente vai fazendo as coisas funcionarem, tá? E se as pessoas, elas tiverem isso,
automaticamente elas vão criar resultados sendo os líderes, e os líderes lideram, né? Os líderes motivam as pessoas. E desses 20% de líderes, os 80% que são os membros vão agir engajadamente, vão agir também, né, aprendendo, fazendo, copiando e vão gerar mais resultados, tá? Então olha só, se eu perceber que a cada 5 atitudes, 5 tarefas que, né, os líderes ali têm que implementar para as reuniões acontecerem, para acontecerem eventos, para fazer reunião de chacubuco, para fazer um monte de coisa, uma só for a parte teórica, a parte de estratégia, beleza, tá dentro. Mas se eu perceber que tá perdendo muito mais tempo pensando, fazendo reunião para marcar reunião, para definir coisa de uma reunião e de não sei o quê, e a tarefa, na verdade, as atitudes são só uma, tá invertido. Eu estou empacando o cocenrufo. Pelo contrário, se eu pegar e perceber que eu estou mais agindo e deixando realmente só o básico, né, teórico ali para estrategiar, eu vou ter realmente mais resultados. É impossível, tá? É impossível eu ter mais resultados agindo menos, tá? Eu tenho que agir mais para gerar mais resultados. Vão ter erros? Vão ter erros, mas aí eu vou aprender e aí a gente conserta e melhora, e conserta e melhora, e conserta e melhora, e a coisa cresce, né? Quanto mais eu acerto, vai ser porque eu tive mais erros. Então eu tive experiências, né? Experiências que foram através do quê? De treinamento. O treinamento é a ação, né? Entrando em ação. Porque nisso você vai criar conhecimento, o conhecimento é o prático, você vai ter repetição, tá? E a repetição, ela gera a efetivação, né? A absorção mesmo do conteúdo. E quando você aprende e repete, você chega num ponto que você já está apto a ensinar e gera o acompanhamento, ou seja, os líderes começam a treinar os membros, né? Às vezes até na mesma toada, né? Não precisa aprender primeiro, às vezes vamos fazer junto, e todo mundo vai aprendendo, só que um já tem ali a liderança e o outro ali está aprendendo, de repente, mais para frente, ele vai ter, né, uma oportunidade, inclusive, de ser um próximo responsável de um bloco que está crescendo. Faz sentido? Então, quanto mais eu tenho a ação, mais eu tenho treinamento, oportunidade de aprender e de ensinar. Quanto mais eu tenho essas ações, mais eu crio o dinamismo, porque eu vou fazer o quê? Se eu estou agindo de fato, eu estou conseguindo agir agora e eu estou conseguindo agir para frente, tá? Onde eu vou criar com disciplina programações, né? Vou criar todos os calendários e as programações do mês e das reuniões e tudo mais. Nisso eu vou ter antecipação, porque se eu já deixo o mês, se eu deixo já o bimestre, o semestre, tudo pronto, é só agir, é só participar, é só realmente executar. E nisso eu vou percebendo que a prioridade é o cocenrufo, são as pessoas. É as pessoas elas praticarem o budismo de forma que elas sejam felizes. E não a gente se prender somente em burocracias, em atitudes administrativas. Isso não é budismo, tá? É uma necessidade organizacional, mas ela tem que ser no máximo 20%. Eu tenho que agir muito mais. Então é aí que você sente o seu senso de missão. Porque se você está pronto, né, para encarar isso, onde você vai precisar fazer muito esforço, sabendo que se você tá um líder aí mais ou menos, né, ou você já está um bom tempo, você é o responsável. A atitude tem que vir primeiro de você. Ah, minha reunião está com pouco convidado. Você está trazendo o seu? Você está convidando? Você está sendo um exemplo? Né? 20% é você. O resto vai seguir, né? E, assim, lógico que tem muitos pontos ali que influenciam, né, em os membros participarem mais ou não. E isso vai virar criatividade, vai virar um monte de coisa que são temas para outros vídeos. Mas você tem que estar pronto, né, para ser o primeiro, ser os 20%. Isso é o próprio cocenrufo, né? Como eu falei já uma vez, o cocenrufo, a gente fala da ampla propagação, né, da paz mundial, seria uma utopia, um sonho impossível eu achar que todo mundo ao mesmo tempo vai praticar o Nam-myoho Renge Kyo. Mas se eu tiver 20% da população
praticando o budismo, atingindo o estado de Buda, sendo referência, sendo pessoas exemplares na sociedade, com certeza o resultado, 80% do resultado do mundo vai ser coerente de acordo com as atitudes dessas pessoas que vão influenciar os outros 80%. Faz sentido para você? Então quer dizer, é aqui e é agora, é com a sua energia, é com a sua força, e se você não está fazendo, se nós não estivermos fazendo, vai estar do jeito que está, e a organização ela só vai murchar, porque nós estávamos só tentando fazer uma manutenção, e não, ela tem que ser sempre ampliando, né? A ampla propagação ela é crescente. Tem um poema que o nosso mestre Daisaki Ikeda ele falou para o Taiyo Gakkai, né? A banda que faz a ampla propagação através do som. E ele fala o seguinte: a marcha da Soka Gakkai é rapidíssima, de tal modo que 1 ano equivale a cerca de 10 anos. Portanto, o avanço do Ongaktai, e aqui eu poderia falar da BSGI, dos membros, assim será doravante. Então, vamos realmente assumir esse ponto de responsabilidade e agir pensando o que eu falei logo no começo. Será que as minhas atitudes dentro da organização, elas estão ajudando a crescer ou ajudando a manter, empacar o desenvolvimento do Kusen-Rufo? Fica a reflexão. Da minha parte só, muito obrigado e tchau, tchau.